Glória a Deus. Olá, amigos, a paz, irmãos. Chegando aqui mais uma vez para o É Hora da Palavra. Toda segunda-feira, entre as 6 horas, 6h30, 7 horas, nós estamos online. E esta já é a nossa live de número 11. Estamos aí fazendo da segunda-feira uma tradição para esse momento da palavra. E nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar ou seguir compartilhando com vocês acerca dos ministérios, né? Esse assunto surgiu na live especial de número 9 com o pastor Edivaldo. E desde então nós estamos seguindo falando sobre os ministérios. Na live passada tivemos a presença do presbítero Andrei, juntamente com o presbítero Leonardo, que falaram muito acerca dos ministérios, e hoje nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos falar sobre o ministério dos anjos, ou os ministérios dos anjos. Desde já eu gostaria de que você acompanhasse na leitura com a gente, primeiro em Efésios capítulo 4. Vou abrir aqui, Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Glória a Deus. Você que está chegando aí, vai convidando mais pessoas, vai trazendo pessoas para cá. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, para que vocês possam me responder aqui nos comentários. Uma curiosidade que eu quero trazer nas próximas também, essa pergunta: quem foi o único homem na história, homem já formado, que morreu com todos os seus dentes de leite? Tá? Fica aí para quem gosta de uma pergunta bíblica. Quem foi o único homem na história que morreu já formado, já velho, já numa idade boa, já com a sua formação inteira, sem perder todos os seus dentes brancos e de leite? Comente aí nos comentários você que tem uma ideia de quem seja, ou marque alguém com o tempo dessa pergunta para que talvez essa pessoa possa te responder. E se não achar a resposta, a gente traz na próxima segunda-feira uma resposta e lança também um próximo desafio bíblico para vocês. É a hora da palavra, então vamos meditar a fundo na palavra de Deus. Eu já abri aqui a minha Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Tá? Aqui se tratando da igreja, no mundo aqui terreno, dividiu-se então os ministérios em 5 ministérios. Perceba que a igreja, ela trabalha com 5 ministérios. Já o inferno, ele trabalha com 4 ministérios. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir
e saltear. Então ele é ladrão, homicida, destruidor e salteador. Esses são os ministérios que operam no império das trevas. E a igreja, para combater esses ministérios das trevas, ela tem então os seus 5 ministérios. A uns ele deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas e a outros para doutores e pastores. Por quê? Por que existem esses ministérios? Por que no mundo natural, na organização eclesiástica da igreja, existe então esses 5 ministérios? A resposta está no verso 12. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma resposta: por que existem os ministérios dentro da igreja? Porque é necessário ter um aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. E esse texto é importante, o verso 13 diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então os ministérios existem para a edificação do corpo de Cristo. Então a edificação do corpo de Cristo, ela acontece através dos ministérios. Amém até aqui, irmãos? Já tem a resposta aí? Thaís, eu fiz uma pergunta no início. Qual é o único homem de toda a história que morreu com todos os seus dentes brancos e de leite? Nós vamos encontrar uma resposta num texto profético da Bíblia. Então vocês têm uma ideia aí? Ou marque alguém aí para ver se sabe esta resposta. Amém? Então vamos partir um pouco mais a fundo e vamos entrar agora, depois dessa introdução, sabendo o que é os ministérios. Andrei Marques, Deus abençoe sua vida. Estava falando de você aqui da aula passada, que foi bênção de Deus. Vou repetir a pergunta para você aí, Andrei. Se você souber a resposta, não coloque. Marque alguém aí embaixo que não saiba essa resposta. Eu perguntei qual é o único homem de toda a história que morreu com todos os seus dentes brancos e de leite. Então, eu vou dar essa resposta e eu vou dizer por que ele morreu com todos os seus dentes brancos na segunda que vem, se ninguém acertar a resposta aí nos comentários. Glória a Deus. Vamos lá então. Hebreus capítulo de número 1. Hebreus capítulo de número 1. Rapaz, forte essa, hein? Eu não sei. Uau, o Elton sabe.
Marca ele aí. Hebreus capítulo de número 1 e o verso de número 14. Hebreus capítulo 1, verso de número 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só, nós estamos falando de ministério. E agora o escritor aos Hebreus, Paz Thaís, Deus abençoe. O escritor aos Hebreus, comentou, né? Eu lembrei que a Maria te falou que você estava lá e não comentava, hoje você comentou. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, ele está fazendo uma diferença entre o Cristo e os anjos. Ele está demonstrando a grandeza do Cristo, mesmo quando ele está no seu corpo físico, e ele está elevando Cristo acima da estatura dos anjos, como nós podemos ver aqui no verso 4, que diz assim: feito tanto mais excelentes que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz os seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, olha só, Michele, a paz do Senhor. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cedro de equidade, e é o cedro do teu reino. Amastes a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, aleluia, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, teu Deus, o teu Deus te ungiu. E agora, e tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e com um manto enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo. Os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse: jamais, assenta-te à minha destra? Então o escritor aos Hebreus está deixando bem claro que o Cristo, ele é Deus, e como Deus, ele não pode ser criado, ele não foi criado, os seus dias não são contados, ele era, ele é e ele será, ele é Deus. Então por que o texto chama o Cristo de primogênito? Porque o que foi criado do Cristo não foi o seu ser, foi o seu corpo físico, aleluia, o seu corpo natural, o seu corpo de carne. E esse corpo era um mistério, estava escondido para um momento oportuno. Tanto é verdade que,
quando Deus vai formar o homem. Ele diz em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Perceba que nós fomos formados conforme a imagem do corpo que estava preparado para o Cristo. E o texto deixa bem claro que o Cristo, mesmo tendo um corpo natural, Deus, olha só, Deus, o seu Deus te ungiu. Por quê? Porque ele sempre foi Deus. Então essa história de que Jesus, ele é um anjo que se transformou, quem já ouviu isso? Que se transformou e que veio para uma obra específica, que tem uma denominação, quase que não sai, específica aí, que diz que ele era Gabriel, que ele veio para a terra e que ele não é Deus. É tudo balela, é tudo balela. A Bíblia diz, Deus, o teu Deus te ungiu. Olha o verso 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Então é por isso que nós acreditamos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Alguém está aí para dar glória a Deus? Alguém concorda com isso? Alguém discorda disso? Glória a Deus, glória a Deus. Presbítero Leonardo, Deus abençoe sua vida. Logo eu te chamo aí para você entrar aqui no final para fazer aquela oração. Aleluia. Glória a Deus. Então o texto, ele está bem claro, dizendo que ao Filho, ele é superior aos anjos em qualquer aspecto, certo? Depois desse pano de fundo, nós já fizemos a introdução. Agora nós vamos entrar no ministério dos anjos. Se tratando dos anjos agora, porventura não são todos eles espíritos ministradores, ministros, que têm um ministério, aleluia. E um detalhe aqui, enviado, olha só o detalhe que pode mudar a sua história, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Então os anjos, eles são organizados em ministérios. Eles são ministros de Deus. Eles são ministradores. Eles exercem funções específicas. Ezequiel, Paz de Cristo Kel, Deus abençoe sua vida. Eles exercem funções específicas no reino de Deus. E eles estão designados para servir ao dispor, aleluia, daqueles que hão de herdar a salvação. Agora eu preciso perguntar, a salvação de Deus é real e ela é para você? Você vai herdar a salvação do Senhor? Você é um herdeiro da salvação? Você entregou a sua vida para Cristo, recebeu Ele como Senhor, recebeu a vida eterna dentro de você? Se a sua resposta for sim,
eu sou herdeiro da salvação, eu tenho agora um complemento no seu chamado que pode fazer toda a diferença na sua vida. Qual é esse complemento, pastor? Tem anjos de Deus à sua disposição. Glória a Deus. Porventura não são os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus estão ao seu dispor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Vitor Miguel Silvério Eugênio, a paz de Cristo. Deus abençoe. Pastor José Rui, paz do Senhor. Aleluia. Então os anjos, eles estão ao nosso dispor. Glória a Deus. Por que que eu li o texto de Efésios capítulo 4 e o verso de número 11, se tratando dos ministérios da igreja, para falar sobre os ministérios dos anjos? Porque da mesma forma que os ministros trabalham para a edificação do corpo de Cristo, os anjos trabalham na edificação do propósito de Deus na terra. Então, os ministros aqui na terra trabalham para o corpo de Cristo, e os anjos trabalham para a edificação da obra de Deus na terra em todos os seus sentidos. Então existem várias classes angelicais, existem várias funções que os anjos exercem e exerceram no decorrer da história. Como por exemplo, quando Deus estava, aleluia, criando a terra, quando Deus estava reformulando a terra em Gênesis 1 e 2, nesta obra ali, a Bíblia diz no livro de Jó, e diz também no livro de Salmos, que havia uma classe de anjos que estavam cantando e jubilando ao Senhor. Então existe uma classe de anjos que estavam exercendo o ministério do louvor e da adoração. Enquanto Deus criava, eles cantavam, aleluia, ao Senhor. Amém? Então é muito notório isso em Jó, e muito notório isso também em Salmos. E eu vou dar para vocês nas próximas segunda-feiras os versículos exatos que os anjos estavam cantando quando Deus estava criando a terra. Que é uma aplicação prática para a nossa vida, porque nós não podemos apenas falar da Bíblia, precisamos também aplicar a palavra do Senhor. Se enquanto os anjos cantavam, Deus criava a terra, aleluia, quando há uma verdadeira e pura adoração no meio da igreja, quando os ministros aqui do Ministério de Louvor, juntamente com a igreja, começam a cantar a Deus, começam a adorar a Deus, a Bíblia diz que Deus habita, Ele está presente nos louvores. Deus começa a gerar coisas dentro da igreja.
a presença do Eterno começa a fazer nova algumas coisas dentro de nós. E Deus começa a trabalhar através da adoração. Porque a adoração, ela sempre moveu o coração de Deus para agir em favor da terra. Então, quando há alguém cantando, quando há alguém louvando, quando há alguém jubilando a Deus, Deus está criando coisas novas dentro, aleluia, do ambiente em que se há adoração. Quando Paulo e Silas oravam e cantavam louvores na prisão, Deus agiu trazendo coisas novas. O que aconteceu? Um terremoto. E um terremoto não era de destruição. O terremoto era somente para abrir as cadeias, para quebrar as correntes, para desembaraçar as pessoas, para soltar os presos que estavam em prisões. E você vai ver que depois que isso acontece, que os presos são soltos das suas prisões, eles todos entregam a sua vida a Jesus ali no momento da adoração. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quando o ministério de louvor começa a cantar na unção de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus, corrente de pessoas que estão no meio da igreja automaticamente começam a cair por terra e a libertação do Senhor acontece através da adoração. Então eu entendo que existe uma classe de anjos que está no controle da adoração ao Senhor. Quando Isaías tem a sua visão, no capítulo de número 6 do seu livro, que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O seu séquito enchia toda a casa, e os umbrais do templo tremiam. Eu vou achar o texto aqui rapidamente para vocês. Isaías capítulo de número 6. Olha para você ver aqui. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então os serafins aqui estão exercendo o ministério da adoração. Eles estão em alta voz declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Qual é o resultado da adoração dos serafins ali? O resultado é: e os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia! Essa fumaça é a glória de Deus que se manifestou no ambiente. E um detalhe: o clamor moveu os umbrais da porta. É ou não é o mesmo sistema que aconteceu com Paulo e Silas? Que quando o clamor chegou até o trono da glória, à meia-noite, os umbrais da porta se moveram e houve um grande terremoto do Senhor.
Quer que Deus faça um grande terremoto acontecer na sua vida? Comece a exercer a adoração. Ao invés de criticar, adore. Ao invés de apontar, adore. Ao invés de fazer qualquer coisa, adore ao Senhor. Porque a adoração, ela pode mover os umbrais da porta. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está aí para dar glória a Deus, irmão? Senão eu vou parar por aqui. Olha lá, já são 7h35. Nós só falamos do ministério da adoração. Ainda não vai dar tempo de passar todos os versículos. Mas você vai ver, vai perceber que quando Jesus, aleluia, foi nascer, tem um texto de Lucas que diz que os anjos cantavam a Deus. Adoravam a Deus. Aleluia. Então a adoração, o ministério da adoração. Diego Ramalho, Deus abençoe sua vida, meu amigo. O ministério da adoração, ele move Deus e move as cadeias aqui. É por isso que os ministérios de louvor são muito perseguidos. É por isso que há uma luta muito grande com os ministérios de louvor dentro da igreja. Por quê? Porque eles, na maioria das vezes, eles nem sabem a importância que eles têm de trazer a glória de Deus para a terra, a presença ilustre do Senhor. Se Deus habita no meio do louvor, quando você está louvando, ali é a casa dele, ali ele se sente em casa, ali é o ambiente de Deus, ali é o lugar de Deus habitar, o lugar dele estar. Então quando tem alguém louvando a Deus com sinceridade, com verdade, Deus está ali presente. Então eu falei sobre o ministério de louvor, sem contar que havia um anjo no céu, meu Deus, que quando ele foi criado, os sons musicais foram criados com ele. Quando esse ser, que é conhecido como luzeiro, ele é criado, ao seu andar, na sua maneira de se mover, sons musicais soam dele. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Não vim falar sobre isso, mas eu vou procurar esse texto aqui. Esse ser carregava dentro dele o sinete da perfeição, a medida da perfeição. Ou seja, quando alguém era considerado alguma coisa, era considerado perfeito, tinha que ser semelhante a ele, porque ele era o sinete da perfeição. Esse ser aqui que carrega, se não der tempo de eu achar aqui, eu vou trazer na próxima, sem dúvida. Esse ser carrega com ele sons musicais, dispositivo de atração a Deus, dispositivos que trazem a presença de Deus para perto. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Não vou achar agora. Mas esse ser, um dia ele diz assim, ó: eu subirei, exaltarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Eu estou falando de Lúcifer, o luzeiro da criação. Esse ser, ele fazia parte
da adoração a Deus, porque existem sons musicais dentro dele. 2 instrumentos musicais foram criados junto com ele. Quando ele se movimentava, os sons musicais, eles apareciam. E esse ser estava na terra antes da sua destruição. E ele coloca no seu coração: eu subirei, exaltarei o meu trono, acima do trono de Deus exaltarei o meu trono. Eu estou falando de Lúcifer, que tinha dentro de si traços de adoração a Deus, mas se corrompeu. Eu vou trazer também sobre ele, vou falar sobre ele no próximo. Mas eu quero falar agora sobre outro ministério dos anjos. Você sabia que os anjos são responsáveis, uns pelas águas, outros pelo fogo. Outros anjos são responsáveis pelo sol, outros são responsáveis pelos ventos. Então eles exercem ministérios, funções específicas na terra. Outros são responsáveis pelas árvores, pelas naturezas. E os anjos têm esses ministérios. Nós vemos um filme aí que foi muito famoso, que hoje pouca gente fala dele, mas o filme chamado Avatar. No Avatar existia a nação das águas. Quem assistiu? A nação do fogo, a nação do vento. Esse filme, ele tem a sua origem dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque essas são nações angelicais. Não estou dizendo que tudo que acontece no filme é bíblico, não. Eu estou dizendo que a origem dele, essas são nações angelicais. Algumas nações angelicais têm controle sobre as águas. Outra nação angelical tem controle sobre o fogo. Outra nação angelical tem controle sobre os ventos. Outra nação angelical tem controle sobre a natureza. Amém? Vou começar pela nação do fogo. Um dia tem um homem que está fugindo de Faraó. E ele encontra com Jetro, que posteriormente vai ser o seu sogro. E o seu sogro coloca ele para apacentar as suas ovelhas. E quando ele sobe no monte para apacentar as ovelhas do seu sogro, ele percebe que existem sarças ali que estão pegando fogo. Aleluia. Mas o fogo que pega naquela sarça, Isaías 14, vou ler lá aqui, ó. Já vejo lá. Quando o fogo pega nessas sarças, uma chama a atenção, porque todas as outras o fogo queimava, mas essa, o fogo ardia, mas não consumia. E então esse homem, com o nome de Moisés, ele se sente atraído para ver aquela visão. Olha só, o verso 3 do capítulo 3 de Êxodo, que diz assim: e Moisés agora disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. Então Moisés está olhando para a sarça e ele está tendo uma visão. As outras todas queimaram, consumiu, apagou. Essa não. O fogo permanece na sarça. Por que que permanece o fogo na sarça? O verso 2 explica: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou,
e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Por quê? Porque este anjo aqui, uma forma teofânica, ele tem o controle sobre o fogo. Ele faz parte, aleluia, de uma nação angelical que controla o fogo. Então o fogo da sarça arde, mas não se consome, porque ela está sendo controlada pelo ministério de um anjo que tem o controle sobre o fogo. Amém? Vocês estão aí para dar glória a Deus? Nós sabemos que esta é uma ação teofânica. Teo, Deus, fania, fogo, Deus no meio do fogo. Um anjo aqui que tem o controle do fogo. Agora você vai entender por que quando 3 jovens, eles são lançados dentro da fornalha ardente, quando eles entram lá, aparece um anjo, um semelhante ao Filho de Deus, e aí quando eles olham de lá, eles estão lá dentro da fornalha, ninguém se consumiu. Por quê? Porque tem um ser lá dentro que tem o controle sobre o fogo, aleluia, e como ele tem o controle sobre o fogo não pode queimar os 3 jovens que estão em adoração a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o 4º homem da fornalha está lá. Teofania, Teo, Deus, Deus no meio do fogo. Deixa eu ver se alguém vai dar glória a Deus por isso. Meu Deus, aleluia. Eu disse aqui, irmãos, esses anjos estão ao nosso dispor. Eles estão à nossa disposição. Nós podemos nos unir com eles e dar ordem a eles para que eles expressam uma operação, uma ministração espiritual sobre alguma área da nossa vida. Eles estão aqui para servir a gente. Não todos, aqueles que estão ao dispor, aqueles que estão esperando, aleluia, herdando a salvação. Deixa eu ver se o Leonardo está aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão aí, irmãos? Eu preciso encerrar. Já são 19h47 e nós estamos caminhando para o final. Eu já falei sobre o ministério da adoração dos anjos. Eu já falei sobre o ministério do fogo com os anjos. Deixa eu ler um texto com vocês agora, em Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 7. Vocês vão ver outra nação angelical aqui, ó. Apocalipse capítulo de número 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, controlando os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Olha outro ministério angelical aqui. Esses anjos aqui são 4 principais, mas que tem uma nação angelical por trás dos seus atos. Eles estão controlando os 4 ventos da terra. Olha outra nação angelical, verso 2. E vi outro anjo subir do sol, do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos
a quem fora dado poder de danificar a terra e de danificar o mar. Então perceba, existem anjos que controlam o fogo, existem anjos que controlam os ventos, existem anjos que controlam as águas. Meu Deus, existem anjos que controlam o sol. Aí você diz assim, mas se tudo isso é verdade, por que que às vezes venta demais em algum lugar? Por que que às vezes chove demais em outro lugar? A Bíblia diz em Jeremias capítulo 5, verso 22, que Deus colocou a areia do mar como limite às ondas. E se tem um anjo controlando as ondas, por que então existe tsunamis? Responde para mim essa. Responde essa para mim, gente. Vamos lá. Os comentários estão abertos aqui, está aberto um canal para vocês responderem. Se os anjos exercem um ministério específico de Deus sobre as águas, sobre o vento, sobre a chuva, sobre o sol, sobre a terra, sobre as árvores, por que que às vezes se descontrola isso? Hã? E aí? Eu vou explicar agora. Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. E o versículo de número 3. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, dos anjos. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Olha só. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e os lançou sobre a terra. Quando o luzeiro, que nós estávamos falando lá, Lúcifer, se rebelou contra Deus em Isaías 14, 13, que o Ezequiel nos lembrou. Quando ele se rebela, ele arrasta consigo a terça parte dos anjos. E como ele arrastou a terça parte dos anjos, ele arrastou a terça parte daqueles que mexem com as águas. Ele arrastou a terça parte daqueles que mexem com fogo. Ele arrastou após si a terça parte daqueles que retêm os ventos. Ele levou sobre si a terça parte de todas as nações angelicais que foram após ele, foram com ele, se rebelaram. E um detalhe, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus dá, Deus não tira. O que Deus colocou para alguém, Deus não tira. O ministério, o chamado, o propósito, os dons, a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, quando esses anjos se rebelam após Lúcifer, eles continuam exercendo o seu chamado. Eles continuam exercendo o seu ministério. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando venta demais, quando chove demais,
quando há terremotos, quando há maremotos, quando há tsunamis, são rebeliões de anjos caídos que, mesmo estando caídos, exercem o seu ministério de modo pejorativo. Meu Deus, eu tenho certeza que muita gente aí não ouviu isso ainda. Então os anjos, eles não perderam o seu ministério. Ou você acha que nas regiões, vamos dizer assim, nas seitas que se invocam poder das trevas, por que que eles cantam a noite toda? Por que que eles cantam, dançam, fazem festa com louvor, entre aspas, com tambores batendo, com barulho? Por quê? Porque o dom, quando esse ser caiu, ele levou com ele. E ele sabe que o louvor atrai os espíritos. E aí eles fazem de um jeito que os louvores lá atraem os espíritos malignos para fazer os seus rituais. Por quê? Porque a vocação, quando alguém cai, ela cai com ele, não é retirado dele. Então esses anjos, eles exercem funções, as mesmas funções, porém de um modo pejorativo. Todas as vezes que há um desastre natural, por causa de chuva, por causa de vento, por causa de água do mar que passou da areia da praia, são rebeliões angelicais. Mas você quer uma palavra de Deus para você? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem para os livrar de todo o mal. Aleluia! E agora você sabe que você pode orar para chover, que você pode orar para que coisas aconteçam no mundo natural, porque enquanto você ora, você pode designar os anjos para estar trabalhando nesta área. Vou encerrar agora. Tem 3 minutos para encerrar. Mas olha só. Mar tem ouvido. Vento tem boca. Mar tem ouvido. Vento tem boca. Ou ao contrário, mar tem boca, vento tem ouvido. Jesus um dia estava indo para fazer uma grande obra. Do outro lado do rio está um endemoniado. Ninguém conseguia segurar esse endemoniado. A sua morada era o sepulcro. Ele lançava pedra em si próprio. Por isso que tem essa expressão hoje doido de pedra. Mas o doido de pedra lá não era doidura, não, era demônio. Ele vivia acorrentado, de modo que se libertava das correntes. Jesus vai passar para o lado de lá, ele tem uma obra para fazer. Mas você acha que o inferno está contente com a obra que ele vai fazer do outro lado? Ele está tranquilo porque sabe da sua autoridade. Os discípulos estão do lado de cima do barco. De repente, se levantam as ondas. Os ventos começam a soprar. O mar fica furioso. As ondas batem no barco de maneira que o barco quase vai ao naufrágio.
Ele está tranquilo porque ele sabe da autoridade. Quando chamam ele lá no porão, a primeira coisa que ele fala é: homens de pequena fé. Por que homens de pequena fé? Porque chamar Jesus no porão não foi uma qualidade. Meu Deus, a revelação da hora. Chamar Jesus no porão foi um defeito. Por quê, pastor? Porque ele estava no porão? Não. Porque eles próprios tinham poder sobre as ondas. Porque eles próprios tinham poder sobre os ventos. Porque os anjos são espíritos ministradores. E eu entendo que não é o mar que está revoltado, porque o mar não pensa. Não é o vento que está revoltado, porque o vento não tem pensamento. Mas sim os anjos que controlam o mar, que são dessa terça parte caída aqui. Mas sim os anjos que têm poder sobre os ventos, que são dessa parte caída aqui, da terça parte. Eles sabem da obra que Jesus vai fazer do outro lado. Então eles tentam impedir levantando as ondas, soprando os ventos. Ele diz: homem de pequena fé. E aí ele dá uma ordem: aquieta-te, mar. Cala-te, vento. Durominaya la mandara la baixeia. Glória a Deus. Nesse instante, nós voltamos para o início. E Deus o fez mais elevado do que os anjos. Aleluia. Mesmo ele estando em forma corpórea, mesmo ele estando nesse corpo aqui, ó, de carne, mas quando ele libera a palavra, não é o homem natural, é o Deus que está dentro dele, é o ser que sempre foi, que era, que é, que vive, que será eternamente dentro dele, dizendo: aquieta-te, vento, cala-te, mar. Os anjos acabam a rebelião naquela hora. O vento é aquietado. O mar se cala. E eles chegam do outro lado para fazer a vontade de Deus. E ele chega para levar a libertação até o outro lado. Deixa eu ver se o presbítero Leonardo está aqui, que eu vou convidar ele agora para encerrar. Presbítero Leonardo, aparece aí. Tá por aí? Tá por aí, Leonardo? Leonardo, aparece aí. Bom, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui. Na próxima segunda-feira eu trago todos os versículos que eu falei aqui para os irmãos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E se foi bom para você, só se foi bom para você, Moacir, Deus abençoe a vida do Senhor em nome de Jesus. Se foi bom para a sua vida, eu peço encarecidamente para você compartilhar com alguém isso. Se não foi importante para você, eu também quero te deixar bem tranquilo quanto a não compartilhar. Mas se ministrou sobre a sua vida, compartilhe com alguém, marque alguém aqui nos comentários. E que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos. Segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez para a glória do nome do Senhor. Tem que ter mais tempo, né, pastor? Muito forte. Verdade, irmão. Hoje eu tive que cortar algumas coisas aqui porque foi forte demais. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Toda segunda-feira
entre 6 e 7 é hora da palavra. O presbítero Leonardo não entrou aqui, então nós vamos terminar com oração em nome de Jesus. Ó Deus eterno e soberano, em teu nome eu quero te agradecer por esse instante, por cada vida aqui, Senhor, e que haja uma ação divina, ó Deus e Pai, trazida esta vida através dos seus anjos, ainda esta semana. Eu quero liberar uma palavra, Senhor, que os teus anjos trarão respostas e vitórias para vidas aqui, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, a paz do Senhor, e é hora da palavra. Fiquem com Deus. Tchau.